15 Curitiba, eleições 2016. O nosso convidado hoje é o pré-candidato, né? Não, já teve a conferência de vocês? Não teve ainda a convenção. É verdade. Pré-candidato ainda. Nossa é dia 3 de agosto. Aproveitar aqui, Luciano, já para convidar todos. Convenção do Partido Republicanos, dia 3 de agosto, 18h30, no Clube Urca, ali no Centro Cívico. Então, nosso amigo Ney Prevô, né? Quem não conhece Ney Prevô em Curitiba, né, Ney? A pesquisa, por incrível que pareça, revela que tem bastante gente que não conhece. Surpreendente, mas a nossa cidade tem recebido muitos moradores de fora, não só de fora de Curitiba, mas de fora do Paraná e de fora do Brasil. Então, pelas pesquisas que a gente tem, ainda tem bastante gente que não me conhece, apesar de eu já estar um bom tempo na política, né? Eu sou novo de idade, mas eu já tenho uma história na política de Curitiba, porque fui vereador, fui secretário de Esporte e Turismo do Paraná, fui secretário de Justiça, Família e Trabalho, fui deputado federal, decidi voltar a ser deputado estadual para ficar mais próximo das bases, mais próximo dos eleitores, mas por incrível que pareça ainda tem pessoas que eu preciso fazer com que conheçam o nosso trabalho. Então, eu ia te perguntar até isso, né? Que você contasse um pouquinho da tua história. Você já começou contando que você foi vereador, Você foi radialista, né, primeiramente? Fui, Luciano. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade na equipe do Carneiro Neto, na Rádio Cidade. Trabalhei antes na Rádio Globo também com o Carneiro, depois fomos para a Rádio Cidade. Fiquei um bom tempo lá. Com 16 anos de idade passei a apresentar um programa de rádio na Rádio Difusora 590, que agora virou uma rádio FM. Aí com 18 anos de idade, logo que eu entrei na faculdade de Direito, na Curitiba, eu já montei uma empresa, Prêmio Promoções e Eventos, então já era empresário com 18 anos de idade. Com 22 anos de idade fui eleito vereador de Curitiba, era o mais novo da cidade. Com 24 anos fui presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Foi ali que eu peguei essa paixão por trabalhar na área de saúde. Eu andava muito ali dentro do hospital com a irmã Glaci, que era uma freira voluntária que ia atender os pacientes, ia conversar com os pacientes, e ela me contava os dramas vividos pelas pessoas humildes na área de saúde pública. Foi dali da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas que saiu, por exemplo, o projeto da linha de ônibus interhospitais, que inclusive eu estou pedindo para a Prefeitura Municipal reativar. É uma linha de ônibus que atende os hospitais, as clínicas, os laboratórios. Foi a primeira linha de ônibus do Brasil adaptada com elevador para pessoas com deficiência, com sistema de som para pessoas que são cegas saberem onde está chegando o ônibus. E essa linha serviu por muitos anos à comunidade. Depois a URBS desativou a linha de ônibus interhospitais, sob pretexto de que ela não dá lucro, e realmente não é para dar lucro, é para atender a comunidade. Mas o prefeito Eduardo Pimentel, a nosso pedido, está estudando a reativação da linha de ônibus interhospitais. Aí eu fui presidente dos Amigos do HC quando eu tinha 25 anos de idade, Luciano. Governador Jaime Lerner, imagine que coisa incrível, né? Chamou um piá de 25 anos de idade para ser secretário do Estado de Esporte e Turismo. Foi uma época muito boa. Foi que ano, né? Isso foi em 99, ano em que nós fizemos o Congresso Abave aqui em Curitiba. Reunimos 18 mil pessoas de mais de 60 países. Foi o grande diferencial na história do turismo do Paraná. A história do turismo no Paraná se divide entre a Abave 99 e depois, porque o Paraná daí se tornou conhecido fora do Brasil. Para você ter ideia da loucura, Luciano, o evento de abertura, a Abave, ela manda um formulário que as cidades e os estados que vão sediar seus eventos têm que se comprometer a fazer. E uma das questões para que o evento fosse dado para Curitiba era fazer um jantar de abertura para 6 mil pessoas. E eu dei a ideia para o Jaime Lerner, ele sempre gostou de ousar. Nós fizemos um jantar na Pedreira Paulo Leminski. 6 tendas com 1.000 pessoas em cada tenda,
cada uma das 6 tendas servindo um prato típico do Paraná. Então tinha a tenda lá do Barreado, de Morretes, a tenda do porco no Rolete, a tenda do carneiro no Buraco. Foi um sucesso absoluto. E foi nessa época também que a gente desenvolveu os centros de excelência. Eu sempre digo, Luciano, que esporte é vida, esporte é saúde, mas o esporte é também uma ferramenta extraordinária e muito eficaz para manter a criança ou adolescente longe da rua, longe da criminalidade e dentro da escola. Então nós fizemos naquela época centros de excelência do basquete com a Hortência, já existia o centro de excelência do vôlei com o Bernardinho, que era o técnico da seleção brasileira de vôlei, mas a gente ampliou esse centro de excelência. Fizemos o centro de excelência do xadrez com o Jaime Sunier, centro de excelência do handebol, centro de excelência do surf, que na verdade era escolinha de surf lá no Oceano Atlântico, lá em Matinhos. Peter Rosa lá, né, que era nosso surfista de Matinhos, aí que foi... Sim, sim. E fizemos inclusive o Piá Bom de Bola, que foi o maior programa educacional, social e esportivo da história do Paraná. Envolveu 200 mil crianças. Eu estou trabalhando agora pela volta também do Piá Bom de Bola, que vai ser para as meninas também. Naquela época as meninas não tinham hábito de jogar futebol. Hoje tem muita menina jogando futebol e jogando bem. Nós vamos reativar o Piá Bom de Bola, que era um programa patrocinado pela Paraty Massas e Biscoitos, em parceria com o governo do Paraná. Então foi uma época muito boa para o esporte e para o turismo do nosso estado. Para você ter ideia, essa costa norte, onde estão construindo agora resorts, hard rock, foi tudo projetado na nossa época. A costa norte ligava a represa da Capivara, que fica entre os municípios de 1º de Maio e Sertaneja, ali pertinho de Londrina, através do rio Paranapanema, até a represa de Chavantes, que fica perto do município de Ribeirão Claro, no norte pioneiro do Paraná. Ali hoje tem condomínios, tem resorts, tem pousadas, tem hotéis. Naquela época não tinha nada. Era uma coisa que estava lá disponível, uma obra da natureza e também do homem, porque as represas foram construídas para possibilitar o erguimento de hidrelétricas, né? Mas aquilo passou a ter um uso turístico, como tem na costa oeste também, na represa de Itaipu, tem também ali um trabalho turístico muito bacana. Você falou do Piá Bom de Bola, né? Eu lembro disso aí, eu era criança, né? Nessa época ali. Você chegou a jogar Piá Bom de Bola? Cheguei a jogar. Você foi um Piá Bom de Bola? Então. Bom de bola não, né? Vamos dizer assim, a gente participou, né? Eu lembro do Paraty, até quando você começou a falar, eu lembrei do Paraty, como isso é a importância das empresas paranenses investir, né? Até hoje, essa geração lembra da empresa que patrocinava. Exatamente. Então, deveria voltar. Eu acredito muito que o esporte é a maneira de tirar a criança das drogas, né? Vamos dizer assim, para a criança não entrar no mundo das drogas. Para a criança nem entrar. Uma criança que está praticando esportes, dificilmente vai cair na tentação de entrar na droga. Eu tenho um sobrinho de 19 anos de idade, ele joga futebol, está no Paraná Clube. Ele bem no time. É o Henrico, é sub-20. Ele é atleticano, mas joga no Paraná, agora tem que ser paranista, né? Eu continuo atleticano ainda. Mas ele nem bebida alcoólica consome. Então o esporte realmente faz com que a pessoa queira se desenvolver, ela passa a ter metas, ela quer ser um campeão e aí ela passa a se cuidar mais. Então eu vejo o esporte como um instrumento muito bom para manter o adolescente, o jovem, bem longe da droga, mesmo do uso excessivo de álcool, e faz bem para a saúde praticar esportes também, sem contar que é uma ferramenta de ascensão social, né? Tem gente que nasceu na favela e hoje está muito bem de vida porque se tornou um campeão esportivo em alguma modalidade. Você falou do xadrez com o Jaime Sunier. Eu treinei no xadrez, né, quando eu lembro até hoje, com 10 anos, dos 10 até os 12, no clube Herbistense, que tinha na Galeria Schaffer. Nossa! Sabe? E o Jaime Sunier, ele que era o... É por isso que você tem raciocínio rápido, assim, o xadrez ajuda a desenvolver o raciocínio. Eu acho que o xadrez deveria voltar nas escolas. Na escola do meu filho tem, mas é uma escola particular, ele estuda no Marista, né, Anjo da Guarda. Mas eu estou pleiteando que seja colocado o xadrez aí em todas as escolas públicas do Paraná.
É excelente o que o xadrez faz no desenvolvimento do raciocínio da criança. E é barato, né? Barato e é de uma forma lúdica, né? A criança está fazendo ali um jogo, ela nem sente que está aprendendo, né? Não é como um ensino qualquer. Eu acho que vale muito a pena. Ney, quais as leis importantes que você, todos esses anos como deputado, né? Você já apresentou, que virou o projeto e virou lei, né? Na verdade, são muitas, né? Atualmente eu sou recordista de projetos de lei na Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, a principal função de um deputado estadual é apresentar projetos de lei, é votar as leis que o governo envia para a Assembleia, votar a favor ou votar contra, dependendo se você é oposição ou é situação, e é fiscalizar também a atuação do Poder Executivo e encaminhar as demandas dos municípios. Então, como apresentar projetos de lei é a principal função de um deputado, eu tenho muitos projetos apresentados, muitos projetos tramitando, e para citar alguns já aprovados que são relevantes, eu citaria a lei da mamografia, que garante o diagnóstico precoce do câncer de mama para as mulheres. Essa lei é até interessante contar a história de como ela surgiu. Eu estava assistindo o programa do Jô uma noite, e o Dr. Pinotti, que era um médico muito conceituado, oncologista, estava lá dando uma entrevista. Perdão. E ele dizia que o Brasil tinha mamógrafos suficientes para atender todas as mulheres, mas que eles estavam concentrados só nas grandes cidades. Aí eu fiz uma lei estabelecendo que no Paraná todas as regiões precisariam ter os mamógrafos e que todas as mulheres com mais de 35 anos de idade teriam direito de fazer o exame mamográfico. Por que o exame mamográfico? Por que esse raio-x dos seios? Porque aquele exame só com o toquezinho, ele detecta o caroço do câncer quando ele já está grande. Então a mulher tem que fazer daí uma cirurgia mais invasiva e a chance de cura diminui percentualmente. Então, se o câncer é detectado bem no começo, o câncer de mama, ele é muito mais tratável, a chance de cura é imensa e o tratamento é muito menos invasivo. Essa lei, eu acredito que já beneficiou mais de 3 milhões de mulheres no Paraná. Outra lei emblemática de nossa autoria é a lei do teste do coraçãozinho, que estabelece que já nas maternidades deve ser proporcionado de forma gratuita e indolor para todos os bebês recém-nascidos um testezinho simples, que é feito de forma não invasiva com um aparelhinho chamado oxímetro de pulso. Com esse teste é possível avaliar se a criança tem cardiopatia congênita ou não. É um teste que tem de 75% a 79% de precisão. Então essa é uma lei bem emblemática. Outra lei importante é a lei antidesmanches, para combater o roubo e o furto de veículos. Tinha uma época aqui que estavam roubando muitos carros no Paraná. Nós fizemos essa lei que caça a inscrição no cadastro de contribuintes e, portanto, impede renovação do alvará de empresas que comprovadamente receptarem produtos de origem criminosa, produtos furtados ou roubados. É uma lei que pegou, é uma lei importante também. Outra lei importante nossa é a lei de incentivo ao esporte, né? A lei de incentivo ao esporte, eu tive a ideia de fazê-la quando eu era secretário de Esporte e Turismo. Vinham muitos atletas pedir patrocínio, a gente não tinha dinheiro do governo para patrocinar. Eu fui secretário no segundo governo do Jaime Lerner, era uma época de vacas magras, o governo não estava em boas condições financeiras, e aí eu tive uma ideia, fui conversar com um técnico da prefeitura. Esse técnico me ajudou a fazer a lei de incentivo ao esporte, que foi sancionada pelo prefeito Cássio Taniguchi, e de cada R$3 que os clubes deixam de pagar de IPTU para a prefeitura, R$1 é reinvestido em incentivo a projetos esportivos. O atleta que faz parte da lei de incentivo ao esporte, ele tem que prestar uma contrapartida social, dando aulas nos finais de semana para crianças carentes. Essa lei já revelou muitos atletas aqui no Paraná. Então, são projetos como esses que normalmente nascem do diálogo com a sociedade, que a gente costuma apresentar. Alguns demoram um pouco mais para tramitar. Infelizmente, a burocracia no Poder Legislativo ainda é grande,
mas temos muitas leis já aprovadas e que, graças a Deus, estão beneficiando na prática diretamente muitas pessoas. Ney, você teve um mandato em Brasília, né? Deputado federal, muito bem votado, ficou 4 anos lá, resolveu voltar para o Paraná e ser deputado estadual. Como é que é Brasília? Conta para nós um pouco como é que funciona o Congresso Nacional. Então, Luciano, na verdade, eu me elegi deputado federal, aí o governador Ratinho Júnior me chamou para ser secretário de Justiça e Família e Trabalho, uma secretaria importantíssima. Eu não tive como negar essa missão de servir o Estado como secretário. O que eu fiz? Eu fui a Brasília, tomei posse como deputado federal, apresentei todos os projetos de lei que eu tinha me comprometido a fazer ao longo da campanha, vim ser secretário e a cada 6 meses, 9 meses eu me licenciava e ficava 1 mês ou 2 lá em Brasília para tramitar os meus projetos e também para conseguir as emendas, para conseguir as verbas para ajudar os hospitais do Paraná. Por exemplo, o Hospital Erastinho, que salva vidas de crianças com câncer, um hospital que é referência em oncopediatria. Viabilizei como deputado federal cerca de 20 milhões de reais lá em Brasília para o Erastinho. Então eu ficava me revezando entre a secretaria e o mandato de deputado federal. Daí no último ano, como quem é candidato não pode permanecer secretário a partir do mês de março, eu fiquei o ano todo em Brasília. Mas foi uma experiência muito boa, porque em Brasília você trata de temas importantes que quando você liga a televisão lá às 10 da noite, vai assistir um jornal na Globo News, na Band News, na Jovem Pan, em qualquer canal, as pessoas estão lá debatendo os temas que você já discutiu, que você já contribuiu para que fossem pautados ao longo do dia. Então é um trabalho emocionante. Eu lá em Brasília dormia 5 horas por noite, porque eu fazia questão de participar de todas as reuniões de comissões parlamentares, e as reuniões das comissões são de manhã e o plenário da Câmara Federal é à tarde, mas às vezes as sessões prolongam-se até de madrugada. Eu cansei de ser o último a sair do plenário da Câmara Federal. O seu Zé, que era o assessorista lá da Câmara, que cuidava do elevador, ficava perplexo, porque ele falava: meu Deus, deputado, como é que o senhor sai tão tarde aqui e chega tão cedo? Mas é que é estimulante o trabalho lá, é uma verdadeira adrenalina. Você mexe com muitas pautas efervescentes, com temas polêmicos. Por exemplo, o STJ resolveu votar lá uma medida, não me lembro como era o nome específico na época lá, mas uma medida que não ia permitir mais que os tratamentos novos para pessoas que têm filhos autistas, para as crianças autistas, fosse inserido nos planos de saúde. Era o tal do rol taxativo da ANS, Agência Nacional de Saúde. Nós conseguimos, com um projeto de lei, corrigir a decisão do STJ. E aí, nessa articulação, entraram vários deputados de diversos estados. As pessoas, quando se fala em Brasília, pensam que só tem bandido, só tem criminoso, só tem corrupto lá. Claro, os corruptos viram notícia. Mas tem gente boa também trabalhando lá em Brasília, tem deputados preparados, gente que tem um intelecto privilegiado, gente que tem cultura, gente que luta assim de forma séria por bandeiras importantes da saúde, da educação, da agricultura. Eu conheci lá em Brasília muitos criminosos do colarinho branco, que não deviam nem estar na Câmara Federal, que não deviam nem ser eleitos senadores, mas conheci muito mais gente séria, muito mais gente boa. E Brasília é uma cidade interessante, porque é uma cidade que respira a história do Brasil. História recente, mas respira história. Então, você começa a se interessar pelas coisas que aconteceram ao longo dos anos, na Câmara Federal, no Senado. Eu fui ler os 5 livros do Hélio Gaspari sobre o período da Revolução militar. Eu fui ler a história do JK, do Getúlio Vargas, do Leonel Brizola, de todos esses homens assim que tiveram destaque positivo ou negativo na história do Brasil. Foi um período muito rico da minha vida em termos de aprendizado, e eu tenho vontade um dia
de voltar a ser deputado federal. Nessa eleição não vou porque eu estou com um filho de 15 anos, ele precisa da presença do pai aqui no Paraná. Eu também quero fortalecer ainda mais os laços com a minha base. Brasília afasta um pouquinho do eleitor. Eu, nesses últimos 4 anos que estou como deputado estadual, consegui me reaproximar muito da minha base, solidificar muito a minha base, mas eu não descarto no futuro mais um mandato lá em Brasília. Eu acho que você tem que, quando vai para lá, só ter cuidado para não entrar nas panelinhas do mal, naquelas que acabam fazendo parte dos esquemas como esse, por exemplo, que foi descoberto do Borcaro e que sujou o nome de um monte de gente que se seduziu, muitas vezes nem por dinheiro, mas por mordomias, por festas. Não dá para embarcar nesse tipo de coisa lá em Brasília, que a pessoa acaba se complicando e mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona e a imagem daquele homem público ou daquela mulher pública fica desgastada de forma, às vezes, até irremediável. Eu evitava as festas em Brasília, não ia nas festas. O submundo é muito pesado lá, né? E lá existe um submundo muito grande em Brasília. Para que você tenha ideia, é muito raro um hotel em Brasília em que no saguão do hotel lá não ocorra, por exemplo, prostituição abertamente. Então, quando eu levava a minha esposa, teve uma época que eu precisei morar no hotel, não tinha apartamento funcional para mim ainda. Você fica até constrangido de levar a esposa, nada contra quem exerce essa atividade, todos são seres humanos, mas não é lugar, né, num hotel que você está com a tua família, de ver ali aquela negociação entre homens e garotas de programa. É bem constrangedor levar a esposa em hotéis de Brasília, né? Teve um deputado do Paraná, acho que foi uns meses atrás aí, que teve um problema com isso aí, no deputado anterior. Mas eu vi até, eu estava com o meu programa no ar, na rádio, né? Eu tenho um programa de rádio, eu e o Alexandre, ele levou meu irmão. É um programa que é mais musical, é na Rádio Mercosul, 92.9 FM, do meio-dia a 1. O programa volta em outubro, volta depois do período eleitoral, é psicologia para mim, é minha terapia diária, eu amo fazer programa de rádio. Mas a gente comenta alguns assuntos, eu até comentei sobre esse fato. O indivíduo daqueles não está preparado para ser deputado federal, né? Não tem cabimento aquilo. Então, Ney, um dos assuntos que a política paranaense falou bastante nos últimos 2 anos aí é sobre o deputado Renato Freitas, né? Como é que você vê esse caso do Renato ali, esse último principalmente, né, que foi uma quebra de decoro e a justiça não deixou vocês, deputado, votar, né, para se vai caçar ou não. A gente não sabe o resultado seria na sessão ali, mas a justiça travou. Você não acha que a justiça se metendo demais nessa parte da responsabilidade que é do deputado mesmo? Eu tenho muito respeito pelo Poder Judiciário, principalmente pelo Poder Judiciário do Brasil e do Paraná, né? O Poder Judiciário do Paraná, ele é considerado um Poder Judiciário que tem um nível bom. Nós temos aqui no nosso estado bons juízes, bons desembargadores, mas realmente o ideal é que um poder não interfira no exercício do outro poder. A Constituição estabelece que os poderes são harmônicos, mas são independentes. Eu vejo mais interferência lá em Brasília, né? Eu vejo o Supremo interferindo muito em pautas da Câmara Federal, do Senado da República. Acho o nosso Senado um Senado frouxo, Senado que não tem coragem. O Davi Alcolumbre, infelizmente, faz um jogo muito voltado para interesses fisiológicos dos seus pares e também, muitas vezes, a Câmara e o Senado se omitem em questões importantes e aí deixam as pautas abertas para que o Supremo faça um papel legislativo que não lhe cabe. O Supremo tem o dever de julgar, não de legislar, e hoje legisla no Brasil. Então, eu acho isso problemático. Quanto ao caso do Renato Freitas, por incrível que pareça, embora eu não faça parte nem do extremismo de direita nem de esquerda, eu sou um deputado independente, um deputado que representa o eleitor independente na Assembleia, né? Mantenho minha coerência da vida toda, sempre fui independente. Mas, apesar disso, o único que acabou conseguindo aprovar uma punição para o Renato Freitas fui eu.
que relatei na CCJ como membro suplente da CCJ, porque o titular não podia fazer o relatório, era a parte interessada. Eu relatei o caso ali do Mufato, do Renato, em que ele acabou segurando a fila do Mufato para fazer um protesto, deixou os clientes lá esperando, ficaram furiosos, não podia entrar numa empresa privada e prejudicar o consumidor. E relatei um outro caso dele que ele deu, dizem que deu um empurrão, outros falam que só gritou com o assessor de um deputado lá. Nós demos uma pena de 30 dias de suspensão para cada um desses casos e a CCJ aprovou essas suspensões. Mas quanto à cassação dele, eu acho que a Assembleia agora não vai conseguir fazer, porque nós já estamos em período pré-eleitoral, ele tem decisão favorável da Justiça daqui do Paraná, nem precisou ir lá para o Supremo, e o Renato Freitas tem uma coisa, parece que quanto mais ele faz polêmica e quanto mais a gente bate nele, mais ele cresce, ele é que nem bolo, quanto mais a gente bate, mais ele cresce. Eu sei que a rejeição a ele é alta também, e ele apronta mesmo, mas ele pode fazer uma votação expressiva para deputado federal. Eu, como eleitor, não votaria num político com o perfil dele, eu tenho outra visão da política que é diferente da dele, mas ele atende a uma demanda de uma parte do eleitorado, que é um eleitor de uma esquerda mais radical, mais antissistema, e parece que esse eleitor quer confusão, dá a impressão que às vezes a confusão que ele faz não é sem querer, não é por desequilíbrio, não é por destempero, é para agradar uma fatia de eleitores que o mandato dele atende. A gente vê na Assembleia hoje, infelizmente, tem uma extrema esquerda e uma extrema direita. Tem hora que a gente está assistindo os vídeos da Assembleia ali ao vivo, aí tem o deputado Arruda também, que, nossa, gosta de chamar a atenção do lado da extrema direita, aí vem alguém da esquerda e acaba perdendo tempo. Você acaba, vamos dizer assim, os deputados acabam perdendo tempo de debater algo importante para o Estado, para ficar escutando aquela, vamos falar a verdade, a quinta série da política, né? A impressão que eu tenho é que o eleitor está meio cansado da pauta ideológica, viu? E as pesquisas vêm mostrando isso. A grande maioria das pessoas, quando você pergunta se elas são de centro, de direita, de esquerda ou independentes, hoje as pesquisas dão a maioria do eleitorado se declarando independente, sim, não se vinculando como eleitor nem de direita nem de esquerda. Eu vejo que tem espaço para tudo, mas nós precisaríamos no Brasil diminuir o número de partidos políticos, coisa que é muito difícil acontecer, porque não é esse o interesse dos caciques que estão lá em Brasília, mas o ideal era existir um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, um partido de centro ou independente, ou dois partidos de centro e independentes, um de centro-direita e outro de direita. 6 partidos aí resolveriam o problema da política brasileira. Isso só vai acontecer quando tiver um presidente que tenha vontade política de fazer uma grande reforma, não só eleitoral, mas começar primeiro já pela reforma administrativa. O Brasil precisa ter uma redução de gastos na administração pública. Hoje gasta-se muito com esse elefante branco chamado Estado, e o Estado tem que comparecer nas áreas que lhe cabem, né? Que são segurança pública, educação, saúde. Gastar em saúde, gastar em segurança o dinheiro do contribuinte é investimento, é a função do Estado. Agora o Estado acaba se metendo em coisas que não deveria estar envolvido. E tem que ser feita essa reforma administrativa, tem que ser feita a reforma política. Eu defendo o voto distrital. É o voto distrital que vai fazer com que as campanhas políticas fiquem menos onerosas. Eu, particularmente, sou contra o fundo eleitoral, uso o fundo eleitoral porque não tenho outra fonte para fazer a campanha, mas sou contra. Acho que não deveria ter fundo eleitoral, acho que deveriam voltar a permitir que as empresas financiem as campanhas, como era antes. O fato de uma empresa financiar a campanha não quer dizer que a empresa vai praticar corrupção junto com aquele governador, com aquele senador, com aquele deputado. Muitas vezes ela financia porque acredita no trabalho da pessoa, porque essa pessoa ajuda em projetos que beneficiam essa empresa de uma forma lícita, provocando crescimento, desenvolvimento econômico, gerando empregos. Então, eu acho que as eleições deveriam ter financiamento privado.
Essa história de fundo eleitoral, sou contra. Se não quiserem ter financiamento privado, através de empresas, que pelo menos aumentem o teto para que pessoas físicas possam financiar as campanhas. Tem muita hipocrisia aqui no Brasil, né? Aí tem candidato que vai lá e pega dinheiro de empresa em caixa 2. Então, são leis que todo mundo sabe que não são cumpridas. As pessoas não têm como provar, porque ninguém está lá dentro da empresa para ver a negociação do político com o empresário, mas óbvio que tem em muitas campanhas caixa 2 e isso deveria deixar de existir, deixar de ser um tabu. Eu acho que o financiamento privado das campanhas seria muito bom, muito bem-vindo numa reforma eleitoral, e eu defendo principalmente o voto distrital. O voto distrital, ele aproxima o político do eleitor, o político vai trabalhar numa área mais reduzida. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos 10 regionais da prefeitura. Com o voto distrital, talvez cada uma dessas regionais poderia ser um distrito. Você seria o representante do distrito do Campo Comprido na Câmara Municipal. E aí a população lá do distrito do Campo Comprido está pertinho lá, está pegando no teu pé lá, está acompanhando. Sim. E você vai fazer campanha só lá na região. Baratear, na verdade, a campanha também, né? Porque a pessoa barateia a campanha, por isso que eu digo, aí você faz o financiamento privado de uma campanha barata com o eleitor acompanhando. Aí o deputado vai ter que estar, o vereador vai ter que estar toda semana presente lá. Você vai ser vizinho do teu eleitor. Sim. O eleitor vai bater na tua porta. Quando você botar uma coisa que ele achou errado, ele vai bater na tua porta para reclamar. Sem contar que o voto distrital resolve um outro problema, que é o problema da lacração de internet. Tem bons candidatos, bons políticos que são muito assistidos na internet, mas tem políticos também que só fazem o trabalho da internet, que não vão no bairro, que gravam um vídeo bacana, que criticam alguém, que procuram pela inteligência artificial qual é o tema do dia para descer a ripa na rede social e acabam conquistando o voto do eleitor. Depois não sabem quem votou neles, o eleitor nem lembra que votou nesse político da internet, na hora que quer reclamar não sabe para quem reclamar, quando precisa pedir um projeto de lei, dar uma ideia, dar uma sugestão, não tem acesso ao cara da internet, e isso aí está corroendo a democracia aos poucos. A internet tem que servir para fortalecer a democracia, não para corroer a democracia. Então eu sou a favor da liberdade de expressão, sou a favor de que os políticos e os eleitores usem as redes sociais. Agora, o eleitor tem que ter bom senso, tem que ter inteligência para não votar numa pessoa só porque ela viu um vídeo daquela pessoa falando mal de alguém que é odiado pela pessoa. Não é esse o critério para escolher o voto. Para escolher o voto tem que ver, em primeiro lugar, se a pessoa tem ficha limpa, se não tem processo por corrupção, se não tem condenação por nenhum crime, quais são os projetos, quais são as ideias, qual é a biografia daquele candidato, se aquele candidato é acessível, quando a pessoa precisar de alguma coisa para a sua comunidade, se ela vai poder falar diretamente com aquele candidato. Isso é fundamental, Luciano. Então, eu acho que é importante muita formação também. Eu fiz uma postagem no Instagram esses dias, que infelizmente a gente está indo com mais uma eleição de faúlhos da vida, né? Vai ter um monte de policial, que vamos dizer assim, infelizmente tem vários policiais bons também, não estou dizendo todos os policiais, mas que não entendem nada. Se perguntar para o cara o que é uma LDO, ele não vai saber responder. Então, a minha opinião, alimentando mais o que você falou também nessa parte de voto distrital, o que deveria se fazer é o seguinte: ter uma prova antes. Todo candidato fazer uma prova para ver o conhecimento, vamos dizer, eleição de vereador, o conhecimento dele da cidade, 5 perguntas e 5 perguntas sobre a função que ele quer exercer de vereador. Porque aí a gente ia limitar. A eleição passada de vereador de Curitiba teve quase 800 candidatos. Ia limitar para 100, 200 pessoas, que o povo ia escolher aquelas pessoas que já têm uma formação, que vai chegar lá dentro e vai saber debater o assunto, vai saber formar uma lei. Hoje, infelizmente, a gente está elegendo muita gente, mas muita gente, porque é TikTok, né? Na internet, mas não sabe fazer nada. Vai entrar lá dentro, aquele discursinho demagogo que ele ficava aqui fora, ele entra lá dentro e ele não sabe fazer, entende? Então a gente precisava mudar isso. Mas vamos entrar num assunto interessante, Ney, que eu sei que é um sonho seu e vai estar sendo realizado agora, que é a UPA de Santa Felicidade. A UPA de Santa Felicidade, eu entrei nessa luta aí por inspiração do meu pai. Meu pai era muito querido, morava lá em Santa Felicidade, era amigo dos vizinhos, e um domingo uma pessoa passou mal ali do lado da casa dele e ele foi levar a pessoa para o hospital.
Aliás, acho que não era domingo, acho que era sábado, porque ele levou quase 40 minutos para ir de Santa Felicidade até o Hospital do Trabalhador. E aí ele falou para mim, olha, não tem nenhum hospital aqui na região de Santa Felicidade, moram aqui mais de 100 mil pessoas e não tem um hospital. Você tem que lutar por uma UPA. E eu comecei a lutar, comecei a dialogar, até que conversei com o governador Ratinho Júnior, com o ex-secretário de saúde, o Dr. Beto Preto, que é médico também. Eles consideraram válido o meu pleito. Aí nós fomos atrás de um terreno lá em Santa Felicidade. A família Madalosso se dispôs a alugar um terreno para o poder público, que eles têm num lugar excelente lá, que é perto, do lado, na verdade, da Rua da Cidadania de Santa Felicidade. Eu destinei a minha cota de emenda parlamentar de deputado estadual, 6 milhões e meio para a prefeitura, e aí o Eduardo pegou esses 6 milhões e meio, comprou raio-x para algumas UPAs, UPA do Cajuru, UPA do Sítio Cercado, o Hospital do Idoso, e agora ele vai ressarcir o que foi gasto com a minha emenda, pagando o aluguel do terreno da UPA. Então foi um excelente negócio para a prefeitura, porque ele recebeu 6 milhões de uma vez e vai pagar esses 6 milhões e meio aí em vários meses e meses, né? E a UPA vai, segundo a última informação que eu tive do prefeito, porque aí, a partir da hora que eu destino dinheiro do governo do estado para a prefeitura, a responsabilidade pela obra passa a ser da prefeitura. Segundo a informação que eu tenho do prefeito, a UPA está para começar aí nos próximos dias, a obra, né? Lá no dia do lançamento, ele deu uma previsão de construir 1 ano. Acho que pode passar um pouquinho disso. Pode chegar 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Mas eu estou confiante que até o final do ano que vem nós vamos estar inaugurando a tão sonhada UPA de Santa Felicidade para atender pacientes 24 horas. Consegui também o recurso para ampliação e reforma completa da unidade de saúde de Santa Felicidade e para a reforma da unidade de saúde União das Vilas. Além disso, viabilizamos junto com o deputado Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia Legislativa, 20 milhões de reais da economia que fizemos para a construção do HCzinho, que é um hospital que será construído pela Universidade Federal do Paraná junto com a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, né, os amigos do HC, 20 milhões para o Hospital Pequeno Príncipe, a obra já está em andamento, na Zona Norte, no bairro do Bacaxiri, vai ser um hospital dia para atender crianças, e 20 milhões, fora os 20 que eu já tinha conseguido como deputado federal, para equipamentos de primeiro mundo, de altíssima tecnologia, equipamentos inovadores para o tratamento do câncer, lá no Hospital Erastinho. O Erastinho, ele veio suprir uma necessidade muito importante, porque antes as crianças eram tratadas junto com pacientes terminais e viam toda aquela tristeza daquela pessoa que estava perto já do óbito, né, que estava recebendo cuidados paliativos. E no Erastinho não, no Erastinho a grande maioria das pessoas que entram lá, das crianças que entram lá para serem tratadas, graças à ciência, à alta tecnologia, à competência dos médicos e da equipe, saem curadas. O índice é elevadíssimo de curas, graças a Deus, no Erastinho. Então, trabalhar pela saúde é uma vocação que eu tenho. Eu presido a Frente Parlamentar da Medicina na Assembleia Legislativa, já fui presidente da Comissão de Saúde. Sem falsa modéstia, aqui recebi o título de membro honorário da Academia Paranaense de Medicina e também de sócio da Associação Médica do Paraná. O único deputado, o único político do estado que é sócio da Associação Médica, sem ser médico, sou eu. E quando me deram esse título honorário, deixaram bem claro que eu não posso nem prescrever receitas e nem dar atestado para as pessoas faltarem no serviço. Aproveitando essa parte de saúde pública, Ney, eu tenho um pedido para você. UPA do Campo Comprido não tem um aparelho de raio-x. Isso é um absurdo. Eu já fiz alguns pedidos na prefeitura através da lei de acesso à informação, né, questionando eles. Me responderam, a gente está vendo para colocar, não sei o quê, porque responderam também que falta espaço. Eu sei que você é um cara que tem uma amizade muito boa com o padre da igreja do Campo Comprido, que fica do lado. Padre Elmo Reck, meu grande amigo, então, inclusive o alvará para a construção do novo salão ali da igreja foi conseguido pelo nosso time ali. Na época estava meio encrencado ali, a gente ajudou o padre a agilizar.
Então eu peço para você levar essa demanda para frente. Tá bom. Tem a necessidade. Ano passado, através de uma grande informação, foi me passado que 4.000 pessoas foram atendidas na UPA do Campo Comprido e precisaram sair da UPA dentro de uma ambulância e ir para outra UPA, um hospital, fazer um raio-x e tem que voltar para o médico terminar o atendimento. Então a pessoa perde 3, 4 horas a mais para um atendimento que poderia ser resolvido com um raio-x. A gente sabe que não é barato, mas também não é tão caro para o orçamento público da cidade ou do Estado. Para o orçamento público do Estado não é tão caro, eu me disponho a fazer uma emenda, até por coincidência tem uma reunião essa semana com o atual secretário de Saúde, o Dr. César Neves. Claro que no período eleitoral não posso fazer emendas, mas passando essa vedação da legislação eleitoral que está em vigência, eu me disponho a fazer uma emenda para ajudar prefeito Eduardo Pimentel nisso. Curitiba, na saúde municipal, tem muitos desafios ainda, né? Precisa andar com mais velocidade a fila para cirurgias eletivas, existem esses problemas da falta de raio-x em alguns lugares, mas eu vejo que o prefeito Pimentel está fazendo um esforço muito grande, a situação já melhorou bastante desde que ele assumiu, ele colocou uma moça competente lá na Secretaria de Saúde, e eu acho que a gestão do Eduardo, quando ela chegar aí no ano que vem, ela já vai ter apresentado índices muito positivos de melhorias na saúde, principalmente de tempo de espera na fila. Tempo de espera na fila estava chegando na gestão passada, muitas vezes a 14 meses para determinados tipos de cirurgias eletivas. O Eduardo está gradativamente, com muito sacrifício, conseguindo reduzir o tempo de espera para consultas especializadas, para cirurgias eletivas. E se tem uma coisa que deixa a pessoa maluca, é ter um parente com problema de saúde e esse parente não ser atendido. A pessoa perde a cabeça mesmo, xinga, fica até violenta. Então, como deputado estadual, claro, não sou eu que administro a saúde de Curitiba, mas como deputado estadual eu estou procurando ajudar em tudo que é possível, estou enviando recursos. Disputei o primeiro turno da eleição contra o Eduardo, no segundo turno votei no Eduardo para prefeito e estou ajudando ele em tudo que eu posso. O que eu posso mandar de dinheiro para a saúde aqui em Curitiba, nos municípios da região metropolitana, que eu também atendo, no litoral do Paraná, eu tenho enviado. O nosso mandato viabilizou mais de 100 milhões para a saúde de Curitiba, da região metropolitana, e nem tudo isso é dinheiro de emenda. Muita coisa é dinheiro de articulação mesmo com o poder público. A gente trabalha bem nessa área de educação e de saúde. Em Curitiba, para você ter ideia, Luciano, na área de educação, tem mais de 80 escolas municipais sendo reformadas com recursos que eu enviei para a prefeitura. Tem uma parceria boa com o secretário Paulo Schmidt, é um secretário competente, uma pessoa que executa bem a sua função. Então eu mando o recurso e eles estão fazendo acontecer. Saúde e educação são as duas prioridades do meu mandato, né? Ney, queria te agradecer, né, por você ter vindo aqui, você participar com a gente dessa entrevista aqui, foi muito legal. Deixar o convite para depois que passar a convenção do teu partido, para você voltar aqui. Venha com o maior prazer. Trazer as propostas. Eu acho que você trouxe um presente para nós aí, né? Eu trouxe aqui esse livro, que é o livro Ney Leprevaux, Política é para quem gosta de gente. E esse livro foi escrito pelo Sandro Moser, que é um jornalista brilhante, atleticano fanático, jornalista brilhante, e o Sandoval Mateus, que é um redator também muito bom. E aqui conta um pouco dos meus projetos, da minha trajetória de vida. E eu não sei se dá tempo ou não, mas eu posso contar, vou deixar para você um para o Borghetti Neto aqui, que é o presidente do Grupo 15 Curitiba. A história mais interessante que esse livro conta, ela é do meu tataravô. Meu tataravô era padre na França, era sobrinho do Jean-Léon Leprevaux. Jean-Léon Leprevaux é o homem que fundou, junto com São Francisco de Paula, a Ordem dos Vicentinos, ordem que existe até hoje. E era um homem que trabalhava muito pela pobreza, dedicou a vida aos pobres, esse tio muito distante que eu tinha na França. Um sobrinho neto dele veio para o Brasil, chamava-se Georges Leprevaux. No navio, ele, como padre que era, foi consolar uma linda viúva que perdeu o marido durante a viagem, porque antigamente as viagens de navio causavam muitas mortes, as pessoas ficavam doentes, existia escorbuto e outras coisas. Ele apaixonou-se pela viúva
que ele estava consolando, as viagens eram muito longas, ela cumpriu o seu período de luto, apaixonaram-se, ele jogou a batina no mar, veio morar em Tijucas do Sul, passou a ser chamado pelo nome abrasileirado de Jorge Leprevot. Tornou-se um comerciante muito próspero em Tijucas do Sul, casado com dona Sophie Teti, que era essa viúva que era minha bisavó. E aí veio a Revolução Federalista. As tropas do Gumercindo Saraiva chegavam nas cidades, invadiam as cidades, saqueavam o comércio, degolavam os homens, estupravam as mulheres, era terrível. Vieram para Tijucas do Sul, os maragatos. O capitão Leprevot, que aí o Jorge Leprevot vira capitão na Revolução Federalista, defende a federação, defende a república. Os maragatos eram ligados à turma que queria a manutenção do império. Resolve defender a república. Forma tropas, luta, atrasa o cerco da Lapa. Os maragatos tinham uma tropa superior, muito maior, acabam forçando a turma de Tijucas do Sul a entrar num armistício, fazem a paz. Na hora de fazerem a paz, eles pedem, os maragatos, que o capitão Leprevot entregue o tenente Muricy, que era o atirador mais exímio da tropa. O capitão Leprevot diz, não, isso eu não farei, não entregarei um dos meus. Um dos oficiais da tropa de maragatos dá um tiro no capitão Leprevot, um tiro só, ele cai, é levado para o hospital. Está no hospital com o seu filho de 9 anos de idade, se recuperando, quando entra um outro militar ligado aos maragatos. Militar é jeito de falar, porque na verdade eles escalavam pessoas do povo para fazer parte das tropas. E dá 3 tiros no capitão Leprevot no leito do hospital, mata o capitão Leprevot no leito do hospital, na frente do seu filho Gastão. O capitão Leprevot passa a ser considerado herói da Revolução Federalista. A principal rua de Tijucas do Sul leva o nome de Jorge Leprevot, que é o nome dele, do meu tataravô. E eu conto essa história para dizer que ela está no livro e tem muitas histórias legais parecidas com essa nesse livro aqui. Política é para quem gosta de gênero. E eu herdei do capitão Leprevot esse amor pelo Brasil, essa lealdade aos amigos e esse horror às traições. Então, as pessoas que quiserem ver um pouquinho da minha história política e também um pouquinho da história política do Paraná, que está aqui nesse livro, podem entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito de providenciar esse livro, principalmente para escolas, faculdades que queiram aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Ney, quero agradecer em nome do 15 Curitiba. Conversar com você é sempre um prazer, né? Prazer é meu. Um pouquinho da história para nós, eu também gosto de ler bastante. Eu essa adoro história aí, ainda mais a nossa história de Curitiba e do Paraná, né? Acho que é uma história muito bonita. O Cerco da Lapa, um cerco assim, eu falo para as pessoas, visitem a Lapa. É uma cidade assim pequenininha, mas é uma cidade muito acolhedora, muito aconchegante. Como a coxinha de farinha aqui na panificadora Geni. Isso. Mas tem lá o restaurante Lipski também, que é famoso lá, comida tropeira. Muito boa mesmo. As confeitarias da Lapa estão entre as melhores do Brasil, vamos falar certeza, né? Como diz, 2 caras mais gordinhos, né? Conhece bem de comida. Eu gosto de ir pra Lapa, mas eu sempre digo, a Lapa engorda. Engorda. Ney, obrigado, tá? Obrigado a você, foi um prazer, Luciano. O convite é aberto aqui para depois que passar a convenção de vocês, você voltar aqui, a gente conversar mais sobre política. Acho que tem muita coisa para conversar sobre política. Claro, vamos conversar sim. Tá bom? Na próxima eu venho com mais dados na ponta da língua. Não separei dados nem números aqui para te dar. Tá? É só uma conversa aberta. Assim, acho que é muito melhor uma conversa assim do que ficar aqui só debate, só de política aí, ó. Só a história que a gente aprendeu sobre a Revolução agora já foi legal, né? Tá bom? Obrigado. Gostei muito também. Obrigadão, Luciano. Obrigado. Valeu, gente.